Você investiu em inteligência artificial, licenças do ChatGPT, Claude, Gemini, mas a produtividade do time continua praticamente igual. A verdade é incômoda. Grande parte das empresas acredita estar investindo em inovação, quando, na prática, está sustentando ferramentas caras que a equipe ainda não sabe transformar em resultado. Está na hora de abandonar a lógica das soluções milagrosas e olhar para o ponto onde a transformação realmente acontece nos fluxos de trabalho. E antes de atribuir o problema à equipe, preciso revelar um dado essencial que muitas vezes não é medido, não aparece em nenhum painel, é invisível ao relatório, silencioso na operação e consome orçamento sem fazer ruído. Ele está exatamente entre a assinatura de um contrato e o trabalho que a empresa executa todos os dias. Quando você enxergar com clareza, dificilmente vai conseguir ignorar. Nesse vídeo você vai conhecer 3 pontos essenciais para não cair em erros com a IA e entender por que as ferramentas não salvarão suas estratégias. O primeiro é sobre o mito caro da varinha mágica e por que ela custa mais que a própria licença contratada. O segundo é um estudo global recente que mostra o tamanho desse desperdício e ele é constrangedor. O terceiro é um método que apliquei em dezenas de empresas com um passo a passo para você sair daqui e transformar investimento em resultado de verdade. Fica aqui comigo até o final, porque a camada que 95% das empresas tratam como ponto de partida deveria ser a última, e entender essa inversão separa quem lucra com a inteligência artificial de quem apenas paga por ela. Eu sou Aline Bocardo, especialista em inteligência artificial para líderes de negócios pelo MIT e Harvard. Atuei em mais de 80 empresas e centenas de líderes. O que vou te mostrar hoje é um padrão que se repete na maioria das organizações que investem em tecnologia e, mesmo assim, continuam sem capturar o verdadeiro valor da inteligência artificial. Deixa eu te levar até aquele dado invisível que mencionei. Em uma reunião à porta fechada, a licença Premium é aprovada com entusiasmo. O contrato promete produtividade. Os slides apresentam números convincentes e a sensação na sala é de que ficar de fora seria imprudente. As credenciais chegam na próxima semana, emitem o comunicado sobre transformação e futuro, realizam um treinamento de apenas 2 horas numa sexta-tarde, com metade da sala respondendo mensagem no celular e os demais contando segundos para ir embora. Na segunda-feira, todos retornam ao mesmo fluxo de sempre, ao processo de aprovação em 7 etapas, a planilha que circula por e-mail entre 4 departamentos, a reunião que existe há 6 anos e ninguém sabe explicar por que continua na agenda. Consegue perceber o que está acontecendo? Ou pior, você reconheceu essa cena? A tecnologia mais avançada do século aterrissou em uma engrenagem desenhada nas décadas passadas. É aqui que nasce o desperdício, porque uma ferramenta cara não vai corrigir um fluxo que não deveria mais existir. A tecnologia aqui apenas acelerou o percurso até o ponto onde tudo travou novamente, mas dessa vez com mais velocidade. E meses depois chega a fatura da renovação do software. Alguém pergunta: o que mudou? E o silêncio é interrompido por uma das frases mais caras do mercado corporativo brasileiro: a tal da inteligência artificial não é para o nosso negócio. E se essa cena soou familiar demais, talvez você reconheça também os padrões que eu vou descrever agora. A sua empresa contratou uma plataforma de inteligência artificial e liberou o acesso para todos. Ninguém definiu qual gargalo aquela tecnologia deveria eliminar, nem quem responderia pelo resultado. Ou você aprovou o investimento, cobrou a equipe, acompanhou o painel de uso e nunca abriu a tecnologia com as próprias mãos. Ou ainda, se seu time acumula 4 assinaturas diferentes, cada área testando a sua, todos exaustos com tantas novidades para aprender e pôr em prática, alguém chama isso de transformação? O nome correto é fadiga de ferramenta. Se você se reconheceu em qualquer um desses cenários, o que eu vou falar agora pode incomodar e é diretamente para você. Existe uma narrativa que o mercado vende com muita competência. A ideia de que o problema se resolve com aquisição, mais um software, mais uma licença, mais uma consultoria de implantação e o resultado, plim, acontece como uma varinha de condão. Posso afirmar com
tranquilidade. Não acontece. O motivo é simples, a inteligência artificial funciona como amplificador. Ela devolve em escala aquilo que a empresa entrega para ela. Uma operação com fluxo limpo recebe precisão e velocidade. Uma operação com fluxo emperrado recebe o próprio entulho, agora em ritmo da máquina. Automatizar um processo ruim apenas torna o erro mais rápido, mais frequente, mais caro. Então responde uma pergunta com honestidade. Quantas licenças de inteligência artificial a sua empresa contratou nos últimos 12 meses? Guardou esse número? Agora, de quantas delas você consegue nomear o gargalo que deixou de existir? Não estou falando de uso registrado no painel, e sim de gargalo eliminado. Essa é a pergunta que a maioria evita, porque a resposta revela uma verdade. O investimento comprou velocidade quando precisava comprar direção. Essa não é apenas a minha percepção. Os números confirmam. Chegamos ao segundo ponto que prometi. A Thomson Reuters publicou um report de 2026 ouvindo mais de 1.800 profissionais em 72 países. 74% usam a IA toda semana. A adoção deixou de ser o grande obstáculo, mas 91% afirmam que suas organizações ainda não conseguem aproveitar todo o potencial dessa tecnologia. Existe um nome para esse abismo entre o que a máquina oferece e o que a empresa captura, value gap, a lacuna de valor. E o mesmo estudo revela onde está a chave. Nas organizações com estratégia clara, a inteligência artificial atende ou supera as expectativas em 62% dos profissionais. Onde não há clareza, o número cai para 22%. Olha o tamanho disso. A mesma tecnologia entregando o triplo de valor, dependendo de quem a conduz. Existe ainda um dado mais sensível. 1 em cada 3 profissionais utiliza inteligência artificial que a empresa nem autorizou. Informação sensível saindo pela porta dos fundos porque a liderança não organizou a entrada. Repara na conclusão que esses números desenham. A sua equipe está esperando direção. E se a variável decisiva é a condução, a pergunta muda de lugar. A questão central deixa de ser qual ferramenta comprar e passa a ser como a conduzir. Dessa forma, chegamos ao terceiro ponto. Aqui vou te entregar um método que vale ouro, hein? É a minha tese central. Apliquei em dezenas de empresas com resultados extremamente positivos. São 3 camadas em uma ordem que não se negocia: pessoas, processos e ferramentas. Primeira camada, pessoas. Aqui entra a liderança, cultura de IA e a governança. Gosto muito de repetir essa frase. IA não é pauta somente da TI, é principalmente de liderança. Sem ela para direcionar, envolver as pessoas, criar a cultura e delimitar pela governança, a adoção de IA afundará em poucos meses. Faça esse teste, escolha uma decisão que você toma toda semana e a leve para a inteligência artificial durante 30 dias. Peça o argumento contrário, os riscos que passaram despercebidos, as novas formas de analisar o mesmo problema. Precisão, onde a tecnologia ajuda, onde ela atrapalha, porque a sua equipe emperra. Ninguém conduz aquilo que nunca experimentou. Com a liderança na frente, a cultura acompanha, cada área precisa saber qual problema resolve com essa tecnologia e por que isso importa para o negócio. E a governança fecha essa camada, escreve as regras, quais dados podem entrar, quais decisões permanecem humanas, quem valida o que a máquina produz. Sem essa base, o restante perde sustentação. Segunda camada, processos. Bem desenhados, robustos, éticos e seguros. Esta é a camada que quase ninguém tem coragem de olhar a fundo, porque exige desmontar estruturas construídas ao longo de anos. Antes de acelerar qualquer fluxo, faça a pergunta obrigatória: esse fluxo merece existir? Elenca os 2 gargalos que mais consomem margem na sua operação. Redesenhe cada um no papel, do zero, sem pensar em tecnologia. Marque os pontos em que a decisão retorna para o humano. Ética e segurança entram no desenho desde o início, como parte da arquitetura. E anote esta regra, porque ela sustenta o processo inteiro. Cada tarefa automatizada precisa eliminar um gargalo nomeado. A automação sem demanda definida apenas digitaliza o
caos. Terceira camada, ferramentas, somente agora. Esta é a camada por onde quase toda empresa começa, quando deveria ser a última. Com pessoas preparadas e fluxos redesenhados, escolher a plataforma deixa de ser aposta e vira consequência. É nesse ponto que você compara, testa, negocia e define qual número do negócio ela precisa mover no trimestre. O que não gera resultado visível em dados não serve para nada. É brincar com a tecnologia com status de inovação. Então a ordem inegociável, anotem várias vezes, hein, para fixar pessoas, processos e então ferramentas. E por que eu insisto tanto nessa sequência? No fundo, a maior lição de mais de 20 anos preparando líderes é esta: a inteligência artificial vai deixar para trás as empresas que olham somente para a ferramenta e esquecem do negócio. Durante décadas vencia quem investia mais rápido. Esse jogo mudou, o investimento virou commodity. Qualquer empresa assina qualquer plataforma. O que se tornou raro é a liderança disposta a preparar o terreno antes de plantar. Nenhuma licença premium corrige um fluxo de trabalho quebrado e nenhuma varinha mágica substitui a mão que ainda não tocou a tecnologia que ela mesma aprovou. Eu sou a Aline Bocardi e a minha missão é transformar gestores que acreditam que a transformação começa pela ferramenta em líderes que entendem que ela começa pelas pessoas. Líderes capazes de formar multiplicadores de resultado com performance amplificada por inteligência artificial. Esse é um dos temas que eu levo para palcos, treinamentos executivos e salas de conselho. Se você organiza eventos ou lidera uma empresa e quer levar esse conteúdo ao vivo para o seu time, entre em contato. Aqui no canal, este vídeo faz parte da playlist IA Organizacional. Inscreva-se, porque toda semana eu publico um vídeo com a tradução do que realmente importa para líderes conduzirem com clareza e resultado a transformação digital na era da inteligência artificial. Liderar o futuro exige reprogramar o presente. Você está pronto? Eu posso te ajudar.